Bom, então vamos seguir aqui no livro Um Curso em Milagres. Eu adoro um livro, né? Eu sou, assim, macaca de auditório de livros. E a gente está lendo aqui essa parte do livro que fala Manual dos Professores, onde é explicado quem são os professores de Deus, as características e tudo mais. Então, a gente está na página 12 e o título é Honestidade. Honestidade. Todos os outros traços dos professores de Deus baseiam-se na confiança. Uma vez que ela tenha sido alcançada, os outros não podem deixar de se seguir. Só aqueles que confiam podem se permitir a honestidade, pois só eles podem ver seu valor. A honestidade não se aplica apenas ao que dizes. De fato, o termo significa consistência. Olha que interessante. O termo honestidade aqui, dentro do livro, ele significa a consistência. Nada do que dizes contradiz o que pensas ou fazes. Nenhum pensamento se opõe a outro pensamento, nenhum ato trai tua palavra e nenhuma palavra discorda de outra. Isso aqui é aquilo que a gente fala também da integridade, né? Quando o ser é íntegro, e aqui eu estou falando em integridade no mundo da forma, porque integridade no mundo da forma é exatamente isso. Aquilo que eu penso e sinto é exatamente igual ao que eu falo e é exatamente igual ao que eu faço, né? É diferente da integridade verdadeira, né? Mais abstrata. Vocês se lembram que a gente falou numa das aulas a respeito do quebra-cabeça? Imaginem assim comigo, vê se vocês conseguem imaginar. Quando Deus estendeu a si mesmo e criou o Filho único, esse Filho único, ele se desmembrou como se fosse um quebra-cabeça todo desmanchado e se dividiu todo. Se dividiu em um monte de peças que somos nós, todos seres separados aqui no mundo. E como é que a gente integra? A gente integra cada vez que uma pessoa vem para a nossa vida e nos traz algum defeito nosso, né? Ou uma sombra nossa, algo que a gente não gosta, que a gente projeta na outra pessoa. A pessoa traz para nós. Esses personagens que vivem a vida na nossa volta trazem para nós as nossas sombras para serem integradas. Então, é como se a gente fosse botando de volta esse quebra-cabeça. Além da gente ser um monte de quebra-cabeça, cada um uma peça, nós, como um ser individual, também somos mais um quebra-cabeça um pouco menor, que fica faltando essas pecinhas a serem integradas. Quando a gente consegue integrar todas as pecinhas do nosso quebra-cabeça individual, é que a gente junta lá no grande quebra-cabeça do Filho único. Entenderam mais ou menos essa metáfora? Então, quando as coisas, situações, pessoas surgem na nossa vida, elas surgem exatamente para a gente integrar. Por isso que a gente diz que os inimigos são nossos salvadores.
Todas as situações difíceis na nossa vida servem para nos salvar, porque elas trazem uma pecinha de volta para o nosso quebra-cabeça, se a gente escolhe aceitar, se a gente escolhe perdoar, né? Então, essa é a integridade dentro do livro Um Curso em Milagres. Só que aqui está falando numa integridade aqui do nosso mundo, né? Onde a gente pensa exatamente aquilo que a gente fala, exatamente aquilo que a gente faz. Então, são pessoas assim que vocês não têm dúvida que vocês conhecem. Vocês sabem aqui, a gente está com esse grupo há muito tempo, vocês sabem aqui que vocês são íntegras, não sabem? Vocês sabem que vocês são de verdade. Aqui, todo mundo pode dizer, quem tá nessa aula, todo mundo pode dizer assim, a Andréia é uma pessoa que ela pensa aquilo e ela fala e ela faz a mesma coisa, né? A Dri também, a Malu também, a Gizinha também, a Célia, a Cecília, o Jodel está aí nos visitando hoje, mas acredito que também. Então, são coisas assim, a gente olha para as pessoas e diz, eu te conheço, eu sei como é que tu vai agir. A gente não tem surpresas, né? É isso que demonstra que a pessoa é íntegra aqui no mundo, tá? Aqui no mundo. Então, nada do que dizes contradiz o que pensas ou fazes, nenhum pensamento se opõe a outro pensamento, e nenhum ato trai tua palavra, e nenhuma palavra discorda de outra. Tais são os verdadeiramente honestos. Não há nenhum nível em que estejam em conflito consigo mesmos. Portanto, é impossível para eles estar em conflito com qualquer pessoa ou com qualquer coisa. Por quê? Porque se eu tiver em conflito com alguém, esse conflito é meu mesmo. Entenderam? O conflito que eu tenho com o outro é exatamente o mesmo conflito que eu tenho comigo mesmo. Se eu sou íntegro e não tenho conflito, eu também não vou ter conflito com os outros. Então, é uma característica de professor de Deus essa. Segunda característica, a paz da mente que experimentam os professores de Deus avançados se deve em grande parte à sua perfeita honestidade. Só o desejo de enganar é que faz a guerra. Ninguém em unidade consigo mesmo é capaz de sequer conceber o conflito. O conflito é o resultado inevitável do auto-engano, e o auto-engano é desonestidade. Esse livro ele fala muito na questão do auto-engano. Vocês têm que observar uma coisa bem importante em vocês, que é o seguinte: serem muito honestos com vocês. O que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? O que eu quero fazer? O que eu não quero fazer? Isso é super importante. Porque também dizer não também é um ato muito amoroso. Porque é amoroso com a gente. Então, automaticamente é amoroso com o outro e amoroso com a gente também, né? Então, é muito importante a gente saber quem a gente é. A Malu falou bastante esse ano sobre isso. Agora eu sei quem eu sou. Estou descobrindo quem eu sou de verdade, né? Eu estou entendendo quem eu sou. Quanto mais a gente vai se colocando vulnerável e se abrindo e se entregando, mais a gente vai conhecendo quem a gente é de verdade, né? E não um ser que está ali falando, falando, falando e parece que não está ali. Então, a honestidade com a gente mesmo é um ponto muito, muito, muito importante.
Será que realmente é isso que eu quero fazer? Será que realmente não é isso que eu quero fazer? E isso também abrange posicionamento. Posicionamento diante das outras pessoas. A honestidade tem muito a ver com posicionamento. Muito a ver. Porque a gente não se posiciona porque a gente tem medo de sentir culpa depois. Aí vem a tal de culpa de novo, nos perseguindo. A gente não se posiciona porque tem medo de ficar sem aquela pessoa, tem medo que a pessoa não goste daquilo que a gente falou, tem medo que a pessoa fique triste se a gente não vai até um convite que foi feito, né? Então, esse posicionamento é muito importante porque mostra a verdade de nós para nós mesmos, né? Às vezes, às vezes aqui em casa, assim, um dos filhos, por exemplo, fala para gente, mas o que que eu digo, né? A pessoa mandou uma mensagem, o que que eu digo, mãe? O que que eu digo, pai? Diz a verdade. Exatamente a verdade, não tem outra forma. Mas será que vai magoar? Será que vai chatear? A verdade sempre. Boa noite, Taizinho. A verdade sempre. E hoje até eu estava tendo uma conversa com o Gabriel, que ele tinha umas reuniões de tarde, assim, com pessoas importantes aqui da cidade, daí ele falando que, não, eu vou falar isso porque é assim que eu penso e eu acho que isso é o certo e o correto. E aí eu disse para ele, meu filho, tu sempre falou a verdade desde que era pequeno. Ele muito pequenininho, gente, ele sempre dizia, e inclusive chocava um pouco a gente, porque às vezes a gente não esperava que ele falasse assim, como foi. Ele não tinha problema nenhum de dizer o que ele tinha feito, sabe? Era muito engraçado essa característica nele, assim. E a gente sempre disse para os dois, a verdade sempre, não importa o que ela seja. A gente sempre vai estar do lado de vocês e não vai brigar com vocês se vocês disserem toda a verdade. Não interessa o que é. Então, ele era muito, assim, ele era muito Caxias com a verdade. Liberta, exatamente. E quem não tem culpa, diz a verdade. Quem não tem culpa, diz a verdade. E não é fácil dizer a verdade. Muitas vezes eu mesma faço isso ainda. Às vezes eu dou uma amenizada, né? Aquelas mentirinhas que a gente diz que são necessárias, mas não deveriam. Porque a gente tem medo tem pena, né, de magoar, de chatear. Então, o conflito é o resultado inevitável do auto-engano, e o auto-engano é desonestidade. Às vezes, até quando a gente vai, como é que diz? A gente vai se definir, a gente vai contar como é que a gente é. Sabe que eu costumo fazer assim, fazer assado. Aí, às vezes, a gente ouve o que a gente está falando ué, mas será? Será que é bem assim? Eu acho que eu estou falando, mas não é bem assim. Eu não costumo fazer isso, estou dizendo da boca para fora. Sabe aquelas coisas que a gente se pega, às vezes, falando uma coisa que não é bem assim? Não há nenhum desafio para um professor de Deus. Desafio implica dúvida. E a confiança na qual os professores de Deus descansam em segurança faz com que a dúvida seja impossível.
Olha como é difícil ser professor de Deus, hein? Isso aqui tem muito a ver com a entrega, né? Tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando antes de começar a aula ali, os bastidores. Eu, a Andrea e a Malu. Eu não sei. Eu entrego essa questão. Eu confio. E aí eu me sinto seguro. O que tiver que ser, vai ser. Não importa o que tiver que ser. Sempre vai ser o melhor para mim, se eu entrego. E se eu não fico eu querendo saber o que tem que ser feito, né? Esse caminho todo, Jesus fala aqui para nós que esse caminho todo ele tem que ser acompanhado. A gente não consegue sozinho. Sozinha é aquela questão de querer se puxar pelos cabelos para sair da areia movediça, né? Nós, enquanto estamos inseridos no pensamento do ego, não conseguimos sair sozinhos. Enquanto a gente não entrega. Eu não sei o que vai dar nisso aqui, mas eu vou entregar mesmo assim. Com toda certeza vai ser melhor do que se eu tivesse que escolher como fazer. Fala, Malu. E essa entrega tem a ver com controle, né? E aí você veio, acho que foi do podcast, no meu, que a gente estava, que você falou comigo do controle, que é uma coisa que eu sei que eu tenho, que eu preciso trabalhar, né? Eu venho trabalhando esse controle. E tenho feito, assim, de forma muito humilde, essa entrega, né? Que eu ainda tenho muito que fazer. E eu estou na lição 80, que hoje eu entendi na lição 80, que eu reconheça que os meus problemas foram resolvidos. E aí, lendo essa lição, você descobre que nós só temos um problema. Que problema é esse? Nós. Não tem outro problema. O problema somos nós, com tudo aquilo que representa a nossa pessoa. E aí, quando eu entendi isso hoje de manhã, que eu fiquei repetindo, o meu problema já foi resolvido, e eu tenho feito sem controle. E olha o resultado que eu já tive isso, assim. Ontem, eu estava num lugar, eu presidi a mesa mediúnica na terça-feira, porque o senhor que preside, ele tem 92 anos, ele vem me avisando. Quando eu não estiver bem, minha filha, começa você, porque está na sua vez. E eu falei, seu Arnaldo, isso é muita responsabilidade, eu não sei se eu quero isso. Aí ele falou, não é questão de querer, não, está na sua vez. Tá bom. Legal, foi na minha vez, fui lá, fiz, tá. Aí ontem eu fui na rua, encontrei com duas pessoas que são do centro e que falaram comigo alguma coisa a esse respeito, que eu falei, sim. Eu senti o sim saindo assim, sem o meu controle, sem o meu filtro. Eu falei, sim, pode. Aí eu vim para casa pensando, cara, a tua impetuosidade, tu abriu a boca e falou, sim, sim, e agora? Vai fazer o que com sim? Aí o seu Arnaldo me liga e fala assim comigo, pode, o que você pensou que você ia fazer, porque ele é danado aquele coroa, você pode fazer e você fez o certo. Acabou o assunto. Aí eu falei, tá bom, obrigada, acabou o assunto. Eu fiz. O resultado, para mim, foi de você soltar mesmo. A coisa vem, porque eu, virginiana, tudo que eu achava que eu era aquele negócio. Tem que ser certo, eu tenho que pensar, eu tenho que organizar, eu tenho que botar, senão, e o controle. Olha, eu estou conseguindo, é essa notícia que eu queria dar para vocês. Estou conseguindo, entendeu? Eu falo o que vem. Claro que não é dessa maneira, assim, em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Mas é um preparo que começa a nascer dentro da gente, que a gente vai vendo que é só estudar. É você compreender quando tiver que compreender. Não é forçado. Veio inteiro.
Você levantou o problema do controle e como que é importante quando o outro fala. Eu sei que eu tenho controle, que eu quero, mas você pontuou isso, depois você ficou na aula falando, né, Maluzinha? O controle. Isso ficou aqui dentro da minha cabeça, de alguma maneira. E eu estou conseguindo me desprender desse controle. Até em pequenas coisas no dia a dia mesmo. E isso é maravilhoso, saber e constatar que nós somos o nosso único problema. Isso é sério, hein, gente? Que problema. Isso é muito sério, né? É. Fala, Thaisinha. Boa noite, meninas. Boa noite. Eu confesso, assim, que mesmo com todas as explicações, já passei por algumas lições, acho que umas 10 lições atrás, que auxilia a gente a soltar o controle, né, das pequenas coisas, das pequenas preocupações. Eu acho que eu consegui entender bem e estou tentando treinar, mas eu tenho dificuldade ainda. Por exemplo, quando você tem algum projeto ou quando você tem algum, não sei, por exemplo, no meu caso, eu um dia quero sair do regime CLT e ter meu próprio negócio. E daí, quando eu comecei a escutar essas lições, eu falei: "Bom, pelo que eu estou entendendo, eu tenho que soltar. Se um dia tiver que acontecer, vai acontecer". E só que sabe aquela coisa enraizada dentro de você, porque às vezes a gente cresce, escutando que as coisas não, né, não vão cair de árvore, ninguém vai vir bater na sua porta e as coisas vão acontecer. Então eu tenho muita dificuldade, né. E eu queria saber, tipo, o que que vocês acham, né, até que ponto isso é verdade, até que assim, até que como que a gente lida, sabe, com esses nossos sonhos que a gente tem, que a gente quer realizar, mas ao mesmo tempo soltar o controle. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Sim, sim. Thaís, olha só, a gente vai treinando com as pequenas coisas, né? O mais adequado é que a gente comece com as pequenas coisas, porque a gente precisa fazer tudo isso de forma lenta, para não passar mal, para não ter pânico, para não ter medo, porque o grau que nós ficamos de adormecimento, de ignorância, de insanidade, é tão grande que se a gente entra em contato com algo verdadeiro muito rápido, pode dar pânico. Isso aqui tem até a explicação aqui nesse livro sobre isso. Então, o ideal é que a gente vá entrando dessa forma que a gente faz, gentilmente. Por isso que as lições, elas começam exatamente assim. Primeira lição, isso não significa nada, isso não significa nada, nanana, depois é aquilo, não significa nada, aquilo, não, e a gente vai indo, a gente vai desprendendo, soltando isso. Então, é bem assim que acontece, a gente começa a soltar as coisas mais fáceis, né? A gente começa a se desfazer de algumas coisas em casa, né? Começa a não fazer uma coisa tão rígida para ser cumprida. E esse desprendimento, esse desapego, porque não deixa de ser um desapego, ele está na nossa mente. Ele tem que começar a ser treinado para que isso funcione. Então, a gente vai treinando o desapego na mente. Esse desapego tem a ver com todas as coisas que a gente faz no dia. Por exemplo, para quem tem filho, sabe muito bem o que é a gente querer controlar os filhos. A gente quer controlar o ar que os filhos respiram. Já fizesse isso, já fizesse aquilo, e aquilo lá? E como é que ficou isso aqui? E é isso aqui. A gente não confia. Só que o que acontece com... Eu estou te explicando algumas coisas e a gente vai chegando lá, tá? O que acontece com isso? Isso são pequenas coisas que a gente começa
a confiar para a pessoa. Por quê? Porque essa confiança, ela é de mim para mim mesmo. Lembram o quanto a gente estudou a confiança aqui nessas últimas 2 aulas? Leiam de novo essa parte desse livro. Soltar o controle é confiar e acreditar que tudo já está contigo. Não tem nada que tu tenha que correr atrás fora de ti. Nada. Tudo já está contigo. Se Deus nos criou a imagem e semelhança, nós temos tudo. Tá, mas e aí? Mas eu não estou enxergando as coisas que eu quero. Não estou enxergando as coisas que eu gostaria. Mas não é para enxergar, porque não somos nós que sabemos o que a gente quer. Não somos nós que sabemos. A gente tem desejos, Thaís. Enquanto a gente tiver desejo, enquanto eu quiser muito uma coisa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou afastar. Porque se eu desejo, eu sei que eu não tenho. Eu acredito que não tenho quando eu desejo. Dá para se falar horas sobre esse assunto. Acontece exatamente o efeito Zenão. Ah, eu quero muito um dia sair da CLT e empreender. Eu quero muito isso. Então, faz as lições e esquece isso. Esquece. Porque o que tiver que chegar para ti, vai chegar em ti de uma forma muito melhor do que tu imagina. Quando é o ego que coloca a meta, quando é a gente que diz assim, não, eu quero empreender, e tem que ser tal coisa, e tem que ser em tal lugar, e tem que ser com tais pessoas. Às vezes a gente faz tudo aquilo ali bonitinho, passa 1 mês, 2, 3, 4, e eu tô até aqui daquelas pessoas, eu tô até aqui daquele lugar, tô me sentindo frustrada porque não era bem o que eu queria. É assim que funciona com o ego. Agora, com a verdade, como tu já tem, tu vai te encaixar por eletromagnetismo em todas as situações que forem melhores para ti. As melhores, elas vão chegar. Porque quando a gente começa a fazer os exercícios do livro, quando a gente começa a fazer esses encontros e lendo cada vez mais e se aprofundando na mente cada vez mais, quanto mais a gente faz isso, mais as mentiras vão se soltando de nós, vão se desprendendo, vão se descolando, mais a gente vai se desfazendo desse ego e mais coisas maravilhosas e a sincronicidade vai chegando no teu caminho de uma forma surpreendente para ti. Entende? Entendo, Então, agora eu o entendo. desejo faz com que a gente afaste. Fala, querida. Não, me desculpa te cortar. Não, é que eu ia dizer que agora eu consegui entender, porque eu já estava seguindo por um caminho só e falando, não, você tem que soltar. E, bom, e você fica naquilo, né? Eu solto, tá, mas não teria que ir atrás, não teria que trabalhar um pouco mais, ir atrás, né? Mas Então, essa é a dúvida das pessoas. Por isso que elas começam a ficar com medo desse tipo de estudo, porque elas acham que elas vão perder as coisas. Elas acham que se elas não forem correr atrás, elas vão começar a perder. E não. Quanto mais tu tiver no presente, trabalhando o que precisa trabalhar, que é a mente, quanto mais tu tiver no presente, as coisas vão acontecendo. A gente se surpreende com as coisas que vão acontecendo. E elas vão acontecendo exatamente no momento certo. Mas isso não quer dizer que tu não possa começar a dar os passos, porque tu vai colocar a tua intenção. Tu vai dizer assim, por exemplo, puxa, eu gostaria muito de trabalhar com pintura. Eu gosto de pintar, então eu gostaria de empreender nessa área da pintura.
Então, tu não vai deixar de fazer as coisas, tu vai comprar lá um material para começar a fazer uns rabiscos. Não tem problema isso. Mas quanto mais tu conseguir ficar no teu presente, mais as coisas começam a acontecer. Olha, a Adri botou ali sair do campo das ideias. A gente dá alguns passos confiando de que o chão vai chegar, né? Vai chegar, e vai chegar o melhor. Mas sem forçar. O que a gente fala, assim, que o controle... Quando é que tu te dá conta que o controle tá invadindo o espaço do desapego e do soltar? Quando não tá, quando tá te causando uma ansiedade, um incômodo, uma preocupação. Ah, mas eu quero empreender uma coisa na área da pintura. Amanhã eu vou lá numa loja e vou comprar um negócio e vou começar a fazer uns rabiscos, vou começar a distrair minha cabeça, vou trabalhar o meu momento presente fazendo um desenho, sabe? E aí aquilo vai te trazendo uma certa paz. Quando a gente está num estado de paz, as coisas chegam. Tu fica sabendo que alguém também trabalha com isso, entra em contato no teu Instagram, faz uma pergunta, daqui a pouco essa pessoa te leva a encontrar uma outra, sabe? E a coisa parece que se desenvolve de uma forma harmônica, sem força. Entende? E a gente tem que tirar da cabeça a gente tem que... O que tu tem que trabalhar, por exemplo? Eu entrego a minha sensação, eu quero corrigir essa sensação, eu entrego essa sensação de dificuldade. Corrige para mim essa situação de dificuldade. Me corrige essa sensação de falta, de não merecimento. Eu quero corrigir isso na minha mente. A gente entrega para o Espírito Santo assim, lá no campo das ideias, não da forma aqui. Quando essas ideias começam a ser corrigidas, vai acontecendo na forma. Carla, você falando agora parece tão óbvio. Você explicando agora parece tão óbvio, mas às vezes a gente precisa de uma ajuda, né? Para poder organizar as ideias, porque às vezes a gente entra em umas questões assim e você só fica naquilo, né? Então, como é bom compartilhar, porque agora você falando parece super óbvio, mas ia Começa a demorar. fazer esse tipo, porque isso aí é uma forma de oração, que é explicada aqui no livro também. Em algum momento a gente vai passar por isso. É como a gente faz uma oração da forma certa. Não adianta eu querer pedir no mundo da forma, que o mundo da forma, o Espírito Santo não está aqui, tá? Essa bagunça aqui só nós estamos. Só nós conseguimos sobreviver nessa anarquia que a gente está aqui. E quando a gente quer pedir alguma coisa, a gente tem que pedir justamente no mundo das ideias e não das formas. Deixa eu só abrir uma coisinha aqui. A gente tem que pedir no mundo das ideias e não das formas. O Espírito Santo corrige essa minha percepção de que as coisas são difíceis para mim. Corrige essa crença de que eu preciso ter dificuldade para conseguir as coisas. Me corrige isso. Eu quero ver, me empresta teus olhos. Eu quero ver, eu quero ouvir, me empresta teus ouvidos, para que eu tenha a percepção correta disso que eu estou passando. Vai pedindo, todos os dias, faz a tua lição e já pede. Me mostra, eu quero ver o quanto antes. Porque a gente tem a crença na dificuldade, a gente tem a crença no sofrimento, a gente tem a crença na complexidade. Ah, isso é muito difícil, isso aqui eu vou levar anos para conseguir que a minha empresa faça sucesso. Não, isso é mentira.
Se eu demorar para empreender, quando é que eu vou conseguir colher os frutos? Vou ficar anos plantando dificuldade e tempo. Tudo isso foi criado pelo ego, não tem nada a ver com Deus isso. Nada. E sempre que a gente tiver que pedir, se lembrem disso, a gente tem que pedir lá no plano das ideias. Me corrige essa sensação de que eu não vou conseguir empreender. Me corrige essa sensação de que se eu largar isso aqui, eu vou ficar um tempo desassistida. Me corrige isso, porque isso tudo é mentira. Só que é difícil sair dessa encrenca enquanto a gente não treina. E isso é treino da mente, gente. É treino. É puro treino. Vocês vão ver que com o tempo de treino, como vocês estão fazendo firmemente, que eu sei, vocês vão ver que com o tempo de treino isso se torna automático, assim como a merdalhada toda que a gente faz é automática. Nós vamos mudar, a gente está mudando aos poucos, a gente está soltando a mentira, soltando o sistema de pensamento do ego, a mentirada toda, e aos poucos aquilo vai se tornando o ar que eu respiro. Eu vou respirar o perdão. Eu vou saber que uma pessoa fez uma coisa e aquilo ali era uma imagem minha, aquilo ali é o meu cenário que está testemunhando que essa pessoa está fazendo uma coisa para mim. Isso não existe. A pessoa não está fazendo nada para mim. A gente para de levar para o pessoal e isso vai se tornando automático. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quer ver uma coisa? Agora me veio aqui na cabeça. Ó. Milagres são hábitos e devem ser involuntários. Eles se tornam parte de nós. Porque nós já vivemos em milagres. Nós já somos milagres. A gente só foi esquecendo de tudo isso. Então, milagres devem ser involuntários. Só que para isso eu preciso fazer uma faxina primeiro. Que é o que a gente está fazendo. Ó. Milagres são hábitos e devem ser involuntários. Não devem estar sob controle consciente. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada. Viu que importante? Então, se a gente vai trabalhando em soltar a mentira e em treinar a mente, como aquilo que está lá a gente já tem, ele vai chegar, eu querendo ou não, que já está. Eu não preciso ir atrás. E esse livro, ele deixa transparente isso. Toda vez que eu for atrás de metas que o meu ego inventou, eu vou colher frustração e sofrimento. Então, solta, Thaisinha, e confia. Mas confia com unhas e dentes. Porque o que tiver que vir para ti, virá. Se não vier, é porque não era para ti. Não era. Lá no fim, ia te trazer problema. Ia te trazer sofrimento. Porque se a gente cria aquilo ali que a gente gostaria de ter, que a gente gostaria, que a gente sonha há um tempão, a gente cria aquilo a partir de uma falta, vai gerar mais falta. Vai chegar lá na frente, vai dar um problema com um, vai dar um problema com o outro, vai chegar um desafio, outro desafio, porque esse é o cenário que está se apresentando. O cenário que se apresenta fora é exatamente o que tem no teu mundo interno, é a falta, a escassez. Nada pode ser criado a partir da escassez. Se eu desejo, é porque eu estou sentindo que não tenho. Nunca esquece disso. Não desejem nada. Vocês já têm tudo.
Só aguardem. E vão fazendo coisinhas de rotina normais. E aguardem. Vivam o presente. A Deinha está aí para nos dar toda aquele depoimento que ela deu a semana passada, dizendo, ela mesma, ela dizia, meu Deus, cheguei lá, a hora estava ali para mim, falei com o outro, estava tudo ali, eu pude marcar meu horário, não precisei fazer particular. Tudo surge, é assim que surge. Sou eu vivendo no presente que surgem as coisas. Agora, se eu ficar, meu Deus, eu quero fazer isso, mas eu preciso disso, mas eu preciso, eu estou querendo, daí complica a vida da gente. Quer falar uma coisa ali, Jodel? Vai servir para, acho que para Thaís. Ela não deve jogar o pano antes da hora, porque lá em cima, ela não está vendo de lá de cima, como o plano divino vê. Então eles estão vendo que já tá chegando perto da linha de chegada. Ela não está enxergando, mas quem está enxergando é lá em cima. Então tem que chegar na hora certa, como você já tinha dito. Então tudo que você tem que fazer, o teu trabalho, o teu produto, vai treinando, faça ele diferente todo dia e melhore. Porque a Carla me conhece há algum tempo. Eu vim parar aonde estou, eu vim aqui, melhorei o meu produto e agora estou postos a pré-lançar. Então, é isso que eu queria mostrar para você, que vale a pena você insistir, tá? E nunca desista. Larga, deixa fluir, deixa correr solto. Vai conseguindo como a correnteza. Se você, se você querer nadar contra a correnteza, é a mesma coisa que você ficar ansiosa e aí vai atrapalhar tudo. Uma vez aqui na sessão que vocês sabem que a gente faz, uma vez disseram assim, sabe como é que a gente tem que ficar nos nossos dias? Boiando de barriga para cima e deixando o rio nos levar, bem como o Jodel estava dizendo, a gente deixa o rio nos levar. Aí tem uma pedrinha que de vez em quando a gente vai bater ali, vai dar uma trancadinha, aí eu vou resolver aquilo ali, daqui a pouco eu saio, contorno essa pedrinha e vou mais um pouco. Eu vou indo, no flow, no fluxo da vida. Fala, querida. Ficou mais claro? Só queria agradecer, ficou muito claro, muito claro mesmo. Muito obrigada. E o legal é que sempre a dúvida de um é de todos. A gente nunca pode esquecer isso. Isso é muito importante, eu vou falar sempre, todas as vezes, que nós somos um filho só. Nós somos um quebra-cabeça só. A gente só parece que está dividido. A gente parece que está dividido. Então, a gente sempre pega carona do irmão aqui que está ouvindo a resposta. Em qualquer coisinha, porque o Espírito Santo está sempre dando os recados, né? Jesus está sempre nos dando os recadinhos. Sempre. Vamos seguir mais um pouquinho aqui, meus amores. Então, por conseguinte, só podem ter sucesso. Nisso, como em todas as coisas, são honestos. Só podem ter sucesso porque nunca fazem a própria vontade sozinhos. Olha aí. Mais uma vez. Nunca fazem sozinhos. Escolhem por toda a humanidade, por todo o mundo e por todas as coisas dentro dele, pelo que não muda e permanece imutável além das aparências, pelo Filho de Deus e pelo seu Criador. Como poderia não ter sucesso? Escolhem em perfeita honestidade, seguros da sua escolha, tanto quanto de si mesmos. Eu acabei de falar sobre isso. A gente não esquece que somos todos um. E como a Thaís falou na terça-feira, parece que a introdução fala tudo sobre o que tem no livro, né? E é assim.
É um exercício. A gente começa a ler aquele livro e a gente vai fazendo um exercício, vai girando, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Exatamente como a gente ensina as crianças, porque nós somos crianças de Deus. Como é que a gente ensina as crianças? A gente fala 50 vezes a mesma coisa. E aí ela vai aprendendo e a gente vai trazendo as mesmas coisas de uma forma um pouquinho mais madura, porque ela cresceu um pouquinho, entende um pouco mais. Daqui a pouco a gente ensina as mesmas coisas de uma forma um pouco mais rebuscada, porque agora ela tem uma outra compreensão. É a mesma coisa com a gente, que esse livro faz, exatamente assim. Ele vai nos entregando e repetindo e repetindo. Quantas vezes vocês já viram eu falar que nós somos todos um filho único de Deus? Tudo que eu faço para Thaís, para Andréia, para Dri, eu estou fazendo para mim. Por isso que quanto maior a minha entrega, mais eu recebo. Vamos olhar a tolerância. Tolerância. Uma característica dos professores de Deus. Os professores de Deus não julgam. Julgar é ser desonesto, pois julgar é assumir uma posição que não tens. É impossível haver julgamento sem auto-engano. O julgamento implica que tens te enganado nos teus irmãos. Tens te enganado nos teus irmãos. Olha isso, o jeito que ele fala. Eu me engano nos meus irmãos. Por quê? Porque somos a mesma pessoa, o mesmo espírito, né? A mesma abstração, o mesmo filho. Então eu estou julgando o outro, eu estou julgando a mim mesmo. Como, então, poderias não ter te enganado contigo mesmo? Isso aqui que ele está falando com todas as palavras, né? Todas as letras, a mesma coisa. O julgamento implica falta de confiança, e a confiança continua sendo a estrutura sobre a qual se baseia todo o sistema de pensamento do professor de Deus. Eu vou dar o exemplo aquele se a Malu me permite falar um pouquinho na filha dela, na filhotinha, posso? Tá. Malu, lembra quando a gente conversou a respeito do que acontece com os filhos, que eles ficam com um probleminha de saúde e a gente começa a se preocupar, a gente começa a ficar incomodado, a gente não confia no outro. Mas se eu não confio no outro, eu estou julgando que o outro não tem condições de se curar. Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar o meu filho, porque ele não tem condições. Então eu não confio. Eu julgo que ele é mais fraco que eu. Eu julgo que eu tenho mais condições, mais inteligência, mais vivência, e que vou conseguir fazer muito melhor para ele do que ele mesmo. Sendo que nós somos o mesmo. Então, quanto mais a gente confia no outro, que ele vai fazer o melhor para ele, mais eu estou confiando em mim mesma. Se eu tô preocupada com ele, é porque eu não confio nem em mim. Com ele ou com ela, né?
Então, eu preciso estender essa confiança. Muitas vezes, olha o que acontece. Observem isso, porque isso é fatal. Eu tenho feito isso direto. Surge um probleminha. Probleminha qualquer. Porque vocês sabem que problemas todos são o mesmo, né? Pode ser uma enchente, ou pode ser um dedo torcido. São sempre o mesmo. Todos os problemas são o mesmo. Todos os problemas são ilusórios. Aí, eu vou olhar para aquilo, vou me desesperar, vou entrar no medo, vou me preocupar, e aquilo ali vai me incomodar vendo a outra pessoa nessa situação. Uma das coisas que mais incomoda a gente é a gente ver o outro sofrer. Isso é uma coisa terrível para nós. A gente entrar em contato com a nossa impotência em poder fazer alguma coisa, principalmente quando é filho, filha. Só que aí, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu falei para a Taizinha. Entra em contato com a tua mente. Pede para enxergar com a percepção correta. Pede para corrigir essa minha sensação de achar que o outro não vai conseguir. Porque é só uma percepção equivocada. É só uma percepção equivocada. Corrige essa minha ideia que está me mostrando que o outro não é capaz. Gente, dissolve, isso dissolve. E é na hora. E quando dissolve essa percepção nossa, quando corrige, corrige no outro também. Ao mesmo tempo. A outra pessoa vai se sentir melhor, vai se sentir mais forte para tomar suas decisões e fazer o que precisa ser feito. Vocês estão entendendo a importância desse trabalho, da gente não entrar na preocupação e da gente não ficar no mimimi? Eu entrego essa minha preocupação e peço a correção dessa sensação que está me vindo de que o outro não é capaz. Porque é só uma sensação e é só uma ilusão. O outro é tão capaz quanto qualquer um, porque o filho é único. Nós temos a mesma capacidade de Jesus. Fala, queridona. Não, quando você falou isso comigo, que a gente conversou, eu comecei a trabalhar e ela está tomando floral bonitinho, né? Com a responsabilidade dela, ela está melhor. Vai ficar. Ela tá Vai melhor. ficar porque tu confia, porque nós aqui confiamos na capacidade que nós temos dela. Isso tudo é impressionante. É impressionante. E é muito rápido. É muito rápido. O fato da gente compreender que nós somos um, não somos vários, faz toda a diferença. Faz. Para mim, tem feito uma diferença, nossa, que eu me emociono mesmo. Então, eu também. Assim que tu falou, já me deu aquela... Porque a gente está muito conectado, todo mundo sente essa verdade. Isso é a verdade que foi falada na terça-feira. É a única verdade que tem. Então, como é que eu vou destratar alguém? Como é que eu vou ser intolerante com alguém? Como é que eu vou ser estúpido com alguém? Eu estou fazendo isso para mim. Não é para ninguém. Esse alguém, ele está sendo só uma testemunha do que eu tenho dentro de mim. Como é que eu vou desconfiar? Como é que eu vou achar que um filho, uma filha, não tem capacidade de se curar? Tem. Toda a capacidade do mundo. Porque ela é um pedacinho de Deus. Fala, querido.
Ai, meu Não Deus, ia. achei que a Andréia tinha pegado o gato. Não é um cachorro. Aí eu disse, agora sim, viveu. Será que dá para pegar do cenário o gato? E é interessante Ai, ótimo. o quanto quando você descobre que é uma coisa minha, eu estou descobrindo que eu faço isso comigo. Eu estou com intolerância comigo. Eu estou fazendo tudo comigo. Porque eu acho que eu preciso fazer aquilo ali que eu criei. Que me falaram que tinha que ser feito. E que, como eu não ia conseguir, eu transmito para mim e eu cobro isso de mim de uma tal maneira que atinge o outro. E agora eu estou transformando isso em mim. O negócio sou eu. Se sou eu, é em mim que tem que virar a chave. Não adianta eu cobrar do outro. Nada a ver eu cobrar do outro. Veio uma coisa na minha cabeça. Deixa o outro, porque o outro não está no mesmo lugar que você aqui dentro. No pensamento mesmo. Se você já abriu a pontinha do seu olho e o outro não abriu, é isso que eu quero dizer. Não adianta querer carregar ele. Então, é você que tem que fazer. Para chegar a ele. A partir do momento que a gente integra essa sombra, que era isso que eu estava falando para vocês antes, quando a gente integra essa sombra, que é uma preocupação, por exemplo, uma falta de confiança, quando eu entrego isso, o outro também recebe o mesmo. Ele também acha a solução rapidinho. Ele encontra, a partir do momento que a minha preocupação se dissolve, que eu começo a pensar em outra coisa, não, isso aqui não é, isso aqui é só uma impressão minha, uma percepção errada que eu tive agora, eu entrego isso, já vou fazendo as minhas coisas, e quando eu vejo, nossa, o outro arrumou um jeito de fazer aquilo no estalar de dedos, sem a gente precisar se meter, querer meter o bedelho. É só ficando quieta e fazendo as nossas correções com a gente. Tudo vai se resolvendo. E é incrível isso, gente. Como é muito rápido. Como realmente é rápido. Não é homeopático. Não é homeopático. O ego quer nos convencer de que vai demorar. E não é demorado. Quando a gente acerta o lugarzinho que tem que ser corrigido e que não é aqui no mundo da forma, aqui a gente não consegue corrigir nada, tá? Nada. Eu vou trocar uma ilusão pela outra só. A culpa só vai mudar de lugar. O bichinho aquele vai se esconder em outro lugar. Aí, ao invés de torcer o dedo, eu torço o dedo do pé, ao invés da mão. Então, não adianta querer, pelo amor de Deus, me ajuda para ver se cura essa minha gripe. Vai sair da gripe e vai para a dor no pé. Tem que curar, tem que soltar a percepção equivocada daquilo. Então, sempre pensem assim, eu entrego essa dor que eu tô, eu entrego essa gripe. Eu não sei como é que isso vai sumir de mim, eu não sei. Alguma percepção eu tô tendo de culpa. Eu até fiz essa semana toda, eu fiz o óleo de pinho silvestre, porque eu tô sem o Paine, o floralzinho da culpa. Andamos tomando tanto que eu fiquei sem. Eu acabei com o floral. E eu não gosto de comprar só um. Senão a gente manda pedir, paga frete para pegar um vidro. E os outros estão tudo bem cheinho. E aí eu falei pro Breno assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o óleo de pinho silvestre, que também é pinho, é a mesma coisa. E fiquei cheirando essa semana. Eu tava com uma dorzinha na minha perna, sabe? Bem ali na parte que a coxa junta ali com o quadril. Na cabeça do fêmur, mais ou menos. Uma dorzinha ali chatinha, sabe? E aí fiquei respirando Paine, conversando lá com o Espírito Santo, com os protetores.
dizendo, me mostra com a percepção correta, me corrige o que eu posso estar fantasiando aqui dessa ilusão. Eu entrego essa dor. Uns 3 dias, mais ou menos, eu levei fazendo isso. Sumiu a dor. Sumiu. Me mostra, por exemplo, que ganho que eu estou tendo com isso que eu não estou percebendo. Porque o ego, ele está tão apegado, ele está tão identificado, que isso é um problema da minha mãe. Minha mãe já operou a coluna, a lombar. Vocês acham que no meu inconsciente não tem isso? Uma pulguinha disso? Óbvio que tem. Óbvio que tem. Por mais que eu saiba que eu não sou escrava da genética, por mais que eu estude que a epigenética depende muito da forma que a gente vive a nossa vida, não interessa. No meu inconsciente, eu estou vendo com os meus olhos aqui do corpo que a minha mãe tem dor na perna, a minha avó tinha dor na perna. O que vocês acham? Isso é uma limpeza que eu preciso fazer. Eu comecei a fazer, me veio toda a imagem, nossa, óbvio, tá no meu inconsciente coletivo, tá no inconsciente familiar, e eu tenho que limpar essa percepção equivocada, de que eu tenho que passar por isso também. Vocês entendem como a gente não percebe as sujeiras que a gente tem? A gente acha que não. A epigenética disse isso, então está resolvido. Né? A gente acha que é assim. Enquanto a gente tiver corpo, enquanto a gente estiver aqui no tempo, sempre tem coisinhas para resolver. E quando eu comecei a fazer esse tratamento, assim, tratamento de 1 semana com o Paine, com o Pinho Silvestre, começou a me clarear isso. Começou a me clarear. Eu me lembro perfeitamente da minha mãe, vinha a voz dela na minha cabeça dizendo, espera, quando tu chegar nos 50, a tua avó tinha, e eu cheguei nos 50, tu também vai ter. Entende? Então é óbvio que eu vou ter. Entende? É óbvio. Eu preciso corrigir na minha mente isso. Porque é lá que está registrado. Então eu estou fazendo, a dor passou, mas eu vou continuar fazendo por um tempo. Fazendo por um bom tempo, porque eu preciso mudar esse caminho neural que me traz esse hábito de pensar que eu vou ter problema na lombar, vou ter problema na perna, de tanto que eu ouvi. Para vocês terem essa ideia de quanta crença a gente tem. Então, não é uma questão de dizer assim, eu não sou escrava da genética, eu já estudei que a epigenética depende de mim, do que eu faço, dos exercícios que eu faço, pipipi, papapá, não adianta se eu não limpar lá na fonte, lá no projetor. É lá que tem que ser limpo. Onde é que eu parei, meninas? Ah, tá. O julgamento implica falta de confiança, e a confiança continua sendo a estrutura sobre a qual se baseia todo o sistema de pensamento do professor de Deus. Confiança. Deixa que isso se perca e todo o teu aprendizado se vai. Sem julgamento, todas as coisas são igualmente aceitáveis, pois quem poderia julgar de outra maneira? Sem julgamento, todos os homens são irmãos, pois quem haveria de estar separado? O julgamento destrói a honestidade e despedaça a confiança. Nenhum professor de Deus pode julgar e esperar aprender.
E esse julgamento é aquilo, é o dia inteiro lembrando disso, o dia inteiro lembrando disso. A partir do momento que eu olho uma pessoa, porque a gente faz isso com os olhos e com os corpos. Eu olho uma pessoa, eu já, nossa, eu não usaria uma blusa daquelas. Pronto, já separei, já julguei, já condenei. Aí eu vou ali e corrijo. Não interessa se eu estou corrigindo na hora ou se eu corrijo depois. Não importa. O efeito é o mesmo. Não esqueçam que é atemporal. Ele é corrigido na hora que a gente se dá conta disso. Deixa eu ver que horas são, gente. Eu tentei escrever no coisa aqui, no meu teclado deu algum tilt. Eu ia botar que é o orar e vigiar, né? Que o quê? Que para não julgar é orar e vigiar o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Até que isso vai se tornando em nós uma coisa mais involuntária. Como disse ele nos Milagres, a coisa vai começar acontecendo normalmente. A gente vai começar mudando normalmente esse sistema. Por enquanto, a gente ainda está muito no ego. E aí, esses exercícios, vocês vão vendo que as lições, elas ficam muito falando no ego, muito falando no ego. Daqui a pouco ela começa a sair, ela começa a entrar na segunda parte, ela já começa a entrar bem mais no sistema de pensamento verdadeiro. E aí ela fica só nos alimentando de coisa boa. A gente parece que está no céu. Ai, a gente é perfeito, a gente é lindo, maravilhoso e tudo mais, e Deus é paz, e nós somos Deus, e eu sou Deus, e tudo, todo mundo é Deus, e aí a gente vai se sentindo realmente no céu. Fala, Deinha. Quando você faz um julgamento desse, né? Outro dia eu vi uma moça passando com uma criança, o tempo estava frio, a criança estava sem blusa, e ela estava de casaco. Aí eu, meu Deus, como é que essa mulher anda na rua com essa criança à noite, sem blusa, e ela de casaco? Eu fiquei olhando aqui de casa, né, aquilo. Mas aí eu falei, eu estou julgando. E como é que eu faço? Ai, meu Deus, me perdoe. Né? Não é mais assim, né? Mas como é que você age assim, nesse momento? Porque dá uma dica, né? Porque eu sei que eu errei, eu vou trabalhar isso, mas de imediato. Porque antigamente era, ai, meu Deus, me perdoe, bati na boca 3 vezes, essas coisas. Simplesmente, ideia, cancela, cancela. Eu tô percebendo de uma forma equivocada. Porque o que acontece? A gente nunca pode esquecer que tudo que a gente está enxergando fora de nós é o nosso cenário interno. Tudo que a gente está enxergando fora de nós é uma projeção que a gente já fez atrás. Já é passado. Então cancela, simplesmente cancela. O que eu tenho que ver com a vida dos outros? Deixa ela que cuide do filho como quiser, eu não preciso me meter nisso. Eu aceito essa parte em mim julgadora. Foi mal, desculpa. Foi mal. E cancela. E se tranquiliza, porque tá tudo certo, não tem culpa aí, tá? Que o principal é isso. O principal é eu vou olhar aquela criança sem roupa, eu vou julgar, e depois que eu julguei, eu vou para casa e fico, puxa, né? Coitada, quem sabe essa mulher não tinha, pode ser, até ser doidinha das ideias, ou sei lá, o médico mandou a criança ficar sem camiseta porque tem problema ali, não sabe, não sei, né? Mas eu volto para casa e começo a me culpar. A culpa ela vem imediatamente depois do julgamento. Esse é o grande problema. Se não fosse isso, a gente dava uma julgadinha ali e tudo bem, tudo certo. O problema é que a gente julga, a culpa vem grudada na perna do julgamento e a gente se ataca.
Aí ataca o corpo, aí ataca o bolso, aí bate o carro. Esse é o problema, para se punir. Porque quem se sente culpado acha que precisa ser punido, né? Então, o nosso corpo ataca o próprio corpo. E a culpa faz com que a gente baixe a nossa frequência lá no pé, e o mundo que a gente não enxerga nos ajuda a nos machucar também, tá? É assim. Infelizmente, a gente não gosta de falar muito sobre isso para não causar medo. Mas a gente tem que estar alerta. Então, eu baixei a minha frequência, me sentindo culpada, me sentindo embaixo do fiofó do cachorro. Eu baixei a frequência, todo mundo que está aqui com frequênciazinha baixa, ajuda a dar um empurrãozinho, dá um assoprãozinho. Ah, então, já que ela está assim, vamos dar um empurrãozinho para ela cair e torcer o pé mesmo. Né? É assim que funciona, porque é igual o mundo daqui nosso. Quanta gente tem aí no nosso mundo aqui, né, na nossa vida aqui do dia a dia, para nos puxar o tapete, para nos passar a perna, para nos roubar, para nos trair, para nos mentir. É a mesma coisa do lado de lá, só que a gente não vê. É a única diferença. A gente não enxerga. Querem ler mais a gentileza ali? Estão bem? Estão fortes? Estão, ou estão cansadas já? Então vamos ler. A gentileza, outra característica do professor de Deus. Então, a primeira é a confiança, honestidade, tolerância e gentileza. O dano é impossível para os professores de Deus. Eles não podem infligi-lo nem sofrê-lo. O dano é o resultado do julgamento. Então, uma coisa que tá alinhavada na outra, né? Uma coisa está alinhavada na outra. Se o professor não julga, ele não está sujeito a dano, porque ele não vai se atacar, ele não vai se culpar. O dano é o resultado do julgamento. É o ato desonesto que segue um pensamento desonesto. É um veredito de culpa para um irmão e, portanto, para a própria pessoa. Bom, a gente já estava falando sobre isso, né? A gente acabou de falar sobre isso. É o fim da paz e a negação do aprendizado. Demonstra a ausência do currículo de Deus e a sua substituição pela insanidade. Normal, aqui não tem nada para explicar, né, gente? Tá bem claro. Nenhum professor de Deus pode deixar de aprender e bem cedo no seu treinamento. Para aí um pouquinho. Nenhum professor de Deus pode deixar de aprender e bem cedo no seu treinamento, que causar dano oblitera completamente a sua função na sua consciência. O que é oblitera? Vamos pegar o Google. Deve ser colocar uma, como é que se diz, uma barreira, né? Vamos ver. Ó, fazer desaparecer. Fazer desaparecer. Então, vamos ler de novo aqui que a gente precisa entender muito bem. Nenhum professor de Deus pode deixar de aprender que causar dano. Ah, tá. Que causar o dano, ele perde a função.
Professor de Deus é uma função, né? Então, se ele entra nessa coisa do julgamento, da culpa, automaticamente vai ser causado um dano para ele mesmo, ele não consegue cumprir com a sua função. Fará com que ele fique confuso, amedrontado, raivoso e desconfiado. Fará com que seja impossível aprender as lições do Espírito Santo. E o professor de Deus também não pode sequer ser ouvido, a não ser por aqueles que compreendem que o dano, de fato, nada pode conseguir. Nenhum ganho pode dele advir. Não existe ganho através do dano. Nenhum. Só perda de tempo. E uma coisa também que a gente tem que entender, até para a gente não se culpar, é que assim, ó, por exemplo, a gente começou ali aprendendo no início desse manual que o professor de Deus, ele não adianta querer ir lá consertar ninguém, ele tem que dar o exemplo, né? Só que as coisas acontecem com a gente também. Assim como eu estou contando para vocês que aconteceu com a minha dorzinha na perna. Aí eu vou considerar que eu tô julgando, que eu tô me culpando e que então eu não tenho condições de chegar aqui hoje, por exemplo, e dar uma aula, estudar com vocês. Isso aqui não é uma aula, né? Isso aqui é um estudo que a gente faz junto. Só que a gente passa o tempo inteiro se corrigindo. E eu passo as mesmas coisas que vocês. Mesma coisa. Igual. A única coisa é que sempre que eu venho aqui para fazer uma leitura, sempre que eu me preparo, né, para uma aula, eu entrego essa aula. Eu entrego, ó, me ajuda a dar essa aula. Que eu não sei tudo. Eu preciso de ajuda. Então é só isso, assim. A gente vai ter desafios o tempo inteiro ainda. Senão eu não estaria aqui nesse corpo. Não precisava ter mais esse corpo, se eu já tivesse aprendido tudo. Então, o último parágrafo aqui da gentileza. Portanto, os professores de Deus são totalmente gentis. Necessitam da força da gentileza, pois é nisso que a função da salvação vem a ser fácil. Necessitam da força da gentileza, pois é nisso que a função da salvação vem a ser fácil. Para aqueles que querem causar dano, ela é impossível. Para aqueles que não veem significado no dano, ela é meramente natural. Que outra escolha além dessa pode ter significado para quem é são? Quem escolhe fazer mal para o outro, né? Quem escolhe atacar? Quem escolhe julgar? A gente julga porque é automático na nossa mente, porque a gente aprendeu assim. Mas a gente não gostaria, a gente não acha bonito, tanto que a gente se culpa depois. Mas é automático. E por isso, essas aulas fazem com que a gente vá mudando esses caminhos neurais, para começar a tornar automático o não julgamento, o perdão automático, aceitando as pessoas que chegam, aceitando as situações. Isso é o perdão automático, e não se revoltando, e não se vitimizando. Então, é aos poucos. A gente vai trocando essa barafunda toda que a gente tem aí, né, para se tornar natural e automático o não julgamento.
Quem escolhe o inferno quando percebe um caminho para o céu? Ninguém acorda de manhã querendo que o dia seja ruim. Ninguém acorda de manhã pensando assim, agora eu vou lá na casa do fulaninho e já vou botar a boca, já vou botar os pingos nos is. A gente quer que dê tudo certo. A gente quer que as coisas se alinhem. A gente quer que as pessoas se deem bem. A gente quer conversar com uma amiga coisas legais. A gente não sabe que no meio do assunto vai dar um desconforto de repente. A gente não sabe. A gente não vai para isso. Ninguém vai para um aniversário para discutir com alguém. A gente vai para um aniversário para se divertir. Pode surgir algum incômodo, pode. É muito comum que isso aconteça. Ah, a fulaninha falou uma coisa que eu não gostei, daí já me deu vontade de ir embora, né? Mas a gente não faz isso porque a gente quer. A gente faz porque fomos treinados a fazer. Quem é que escolhe o inferno quando tem o céu para escolher? E quem escolheria a fraqueza que não pode deixar de vir do dano, em lugar da força infalível, totalmente abrangente e sem limites da gentileza? E é tão difícil, é uma luta, né? É respirar 50 vezes. Não é fácil. O poder dos professores de Deus está em sua gentileza. Eu acho tão linda essa palavra gentileza. Eu acho ela linda. O poder dos professores de Deus está em sua gentileza, pois compreenderam que seus pensamentos maus não vieram nem do Filho de Deus, nem do seu Criador. Assim, uniram seus pensamentos àquele que é a sua fonte. Aquele, né? Aquele lá que a gente diz que é em cima. Faz de conta que é em cima. E assim a vontade deles, que sempre foi a dele próprio, é livre para ser ela mesma. Ai, que livro maravilhoso. Gente, vamos encerrar aqui. Já tivemos aqui 1h30 de aula. Na próxima quinta, mais leituras sobre manual dos professores. Por hoje a gente encerra aqui. Vou encerrar aqui a gravação.